Olá, meus amores, bem-vindos! Vamos para mais uma mini leitura intuitiva e incrível em que eu vou usar um baralho que eu já tenho há muito tempo, mas que eu mal usei até hoje, que é o tarot do Sherlock Holmes, porque este tarot é muito diferente do comum, então eu de certa maneira fiquei com um bocado de medo de usar, porque pensei, bem, não vou perceber nada disto, afinal, com um bocadinho de pesquisa, eu estou a começar a perceber alguma coisa disto. Só que também não era um momento antes, ok? Vocês estão a ter a oportunidade única de me ver a estrear isto, ok? Debaixo do baralho temos o correspondente ao pajem de paus. Roda da fortuna, 7 de paus, 7 de copas, 10 de copas, a justiça. 10 de ouros, pajem de ouros, temperança, rainha de paus e aqui o cavaleiro de paus. Vamos contar a história entre um homem e uma mulher só para facilitar a nossa vida. Há aqui um homem, né, nesta história, que ele está, como é que eu ia dizer? Ele está a olhar, vocês veem que ele está a olhar aqui, né? Ele está a olhar, pensando, não quer dizer que ele esteja realmente a olhar com os olhos, ok? Ele pode estar a olhar para uma situação, ou seja, está a pensar numa situação, ok? Ele está a olhar para uma mulher, e isto pode implicar que para alguns de vocês este homem está a observar esta mulher à distância. Ou então ele está a olhar interiormente para uma mulher, ou seja, pensar nela, refletir sobre ela, contemplando que talvez ela seja a pessoa que o destino trouxe para a vida dele. Ok? E se vocês repararem bem, parece que ele está um bocadinho desconfiado disso. É como se, por um lado, este homem sempre soubesse esta é a mulher do meu destino e, por outro lado, ele sempre negou que ela fosse a mulher do destino dele. Agora que ele já não está em negação, está só desconfiado, não é? Está desconfiado, talvez, da maneira como o destino fez as coisas acontecer entre eles. Do género, eu vejo que isto não foi uma relação que tenha desenrolado de uma forma clássica, podemos dizer assim, convencional. Então, isso é que confunde a cabeça deste homem. Por um lado, ele percebe, espera lá, a maneira como esta mulher veio ter à minha vida e entrou na minha vida foi tão surpreendente, tão diferente do comum, e ela também pode ser diferente do comum, que eu sinto que isto foi o destino que nos juntou, certo? Mas, por outro lado, a maneira como eles interagiram, deu-se aqui uma novela mexicana. Incrível! Deu-se uma novela mexicana em que eles os dois... isto não fluiu normalmente no sentido de uma relação, percebem? Teve aqui qualquer coisa que fez ele pensar, ok, por um lado eu vejo o destino juntou-nos, não há outra maneira porque isto foi tão mágico, tão diferente que só pode ter sido alguma coisa orquestrada pelo universo, ok? Mas por outro lado, a maneira como isto andou e desandou e a confusão que foi já me faz ficar desconfiado que isto tenha sido o destino a juntar-nos, percebem? Então ele sempre viveu nesta dualidade, porque por um lado o reencontro ou o encontro foi mágico, por outro lado o desenrolar da coisa foi péssima. E foi estranha, e foi diferente, e não se pode ter chamado a isto de conexão, de uma relação ou algo do género. Então ele ficou confuso. Okay? Ele ficou literalmente confuso. Mas agora ele tem estado a olhar para essa situação. Vocês veem, os olhos aqui aparecem bastante evidentes. Ele tem estado a olhar para essa situação, considerando, e esta é a parte interessante, ele tem estado a considerar mais, ou seja, aquela parte da história, não é? Da interpretação dele, de que isto é uma relação trazida pelo destino, essa parte está a ter mais relevância para ele, mais peso, mais importância do que aquela parte onde tudo fluiu de forma errada e que parece que o destino não trouxe esta pessoa. Estão a ver? Então a parte da história que ele interpreta como tendo sido mágica e que o destino tenha trazido a mulher para a vida dele, neste momento está a ter mais importância do que a parte negativa.
Porque durante muito tempo ele estava dividido entre as duas partes. Okay? Agora não, agora ele vê aqui, está mais interessado naquela parte. Essa parte é mais importante, em que o destino juntou estas pessoas e trouxe isto por magia. E isso tem feito ele pensar que realmente eles sempre estiveram no caminho um do outro, ok? Depois o resto, aquela novela, talvez pudesse ter sido evitada, ok? Mas já lá vamos. Entretanto, 7 de paus. Eu vejo ele agora, estão a ver, analisou, tirou esse conflito interno, tirou essa dualidade. E o facto dele agora ver que ela está no destino dele, e sempre teve, está a fazer ele ir na direção dela. Mas ele está neste túnel. Ou seja, ele começou a sua jornada, mas ainda não saiu do lado de lá. E é uma jornada solitária, se vocês virem. É algo que ele está a fazer no sentido também de se tornar fiel, de se tornar mais companheiro para ela, aqui com a energia do cão. Ele tentado a fazer este percurso dentro dele e também vai fazer este percurso fora dele, mas é uma jornada solitária, ou seja, eu vejo que ele, para ir na direção dela, é algo que ele tem que decidir sozinho, movimentar-se sozinho. Ele sente que só pode contar com o espírito, com o universo. Não sinto que ele possa contar com outras pessoas. Ou seja, por exemplo, ele não sente que pode ligar a um amigo ou uma amiga e esse amigo fazer acontecer ele juntar-se a ela. Estão a ver? Ele sente que não pode desabafar a questão sequer com ninguém. Isto é uma coisa, um percurso dele, dentro dele, e que ele está a fazer na direção dela e também na direção de se tornar companheiro dela, fiel, estar ao lado. É uma jornada... É engraçado. À medida que ele vai na direção dela, dentro dele mesmo, ou mesmo através de ações, porque isto é o 7 de paus, pode indicar ações, ok? À medida que ele vai na direção dela, ele também está a fazer em paralelo uma outra jornada de se unir a este cão, que representa a fidelidade, o companheirismo, o estar lá para ela, estar lá em devoção para ela. É como se ele tivesse a querer se tornar este homem, porque é como se ele soubesse que esse tipo de homem vai funcionar com ela. Então ele está-se a tornar no homem dela. Ok? Interessante. 7 de copas. Este homem tem outras opções, já analisou todas elas, e ele selecionou dentro dessas opções aquela que faz sentido para ele. E a componente que fez ele decidir, é esta a minha mulher, é esta a mulher que eu quero, foi a questão do destino, foi a questão das sincronicidades, foi a questão da magia, da maneira como as coisas foram sincronizadas entre eles os dois. Isso é que tomou relevância para ele de repente e fez com que ele percebesse para onde é que tinha que ir, ok? 10 de copas. Portanto, ele nem sempre viu nesta mulher alguém para uma relação, mas agora ele está a olhar ali para o casal, ok? Então, é na direção deste casal que ele está a ir, porque ele agora vê a possibilidade deles serem um casal, ok? Justiça. Alguma coisa que não esteve equilibrada no passado vai ter que ser equilibrada agora para que isto seja possível. Talvez isto tenha a ver com as ações dele. E agora é a hora, porque ele está a olhar para o relógio, é a hora de acertar as contas. E o universo já lhe deu aqui o toque de alguma maneira. Está bem? 10 de ouros. Olha aqui, as duas melhores cartas para compromisso no amor. 10 de copas e 10 de ouros estão na mesma leitura. 10 de ouros. Ele com ela vê não só que eles vão poder ter alguma coisa feliz, comprometida, mas ele também vê nela alguém para formar uma família. E às vezes família, lá está, não é ter filhos, não é nada disto. Às vezes família é ter um cão e um gato e um periquito. Ok? Não tem que ser uma família em termos convencionais. Há uma certa distância entre eles, olhem aqui. Estão a ver, este homem está a tirar as medidas ali da árvore. A distância entre estas duas criaturas aqui, que deve ser o Sherlock Holmes e o amigo dele, ele está a tirar as medidas, não é? Há uma distância entre eles,
Mas houve um crescimento aqui com esta árvore, houve um crescimento à distância. Outra coisa, quando eu olhei a primeira vez aqui para este gajo, este gajo que deve ser o Sherlock Holmes. Não, o Sherlock Holmes é este. Já não sei. Olha, vocês deem-me um desconto, está bem? Porque isto está-me a confundir a cabeça. Se eu tentar ver isto como a história do Sherlock Holmes, vai-me confundir a cabeça. Eu vejo o que vejo, ok? Esta criatura aqui, quando eu olhei a primeira vez, isto aqui, que é um livro, parecia-me um passaporte. Parecia-me um passaporte. Então eu achei, por causa disso, que havia algum tipo de distância entre eles geográfica. E para alguns de vocês pode ser o caso. Ou seja, para alguns de vocês isto é a história entre duas pessoas que vivem afastadas, podem nem viver no mesmo país e podem nem viver no mesmo continente, ok? É só para alguns. Para outros existe alguma distância, mas não tem que ser distância física. Pode ser distância física, geográfica, mas pode ser a distância por eles terem estado à distância, por eles não falarem, por eles haver aqui um buraco, não é? Um espaço entre os dois, que tem que ser preenchido com o quê? Com a energia do perdão, página de ouros, e com a comunicação, que aqui está muito clara. Temos duas energias de comunicação, página de paus e página de ouros, mostrando-me aqui o primeiro movimento deste homem na direção dela será comunicar. Mas, olha aqui, ele está com algum medo. Ele está com algum medo porquê? Porque ela fechou a porta, talvez. Eu vejo aqui a possibilidade dela lhe ter fechado a porta e ter cortado a comunicação, porque aqui esta mulher deu um tiro ali naquele homem, portanto, ele tem medo da reação dela, tem medo que ela seja agressiva, mas ele vê também uma possibilidade de cura, porque isto é a temperança. Ele vê que ao mesmo tempo que é assustador esta ideia de falar com ela, também pode ser uma cura, só terem uma conversa um com o outro já pode ser uma cura para esta conexão e para ambas as pessoas. É o que eu vejo aqui. Okay? Esta mulher pode ter feito aqui um luto em relação a ele. Ela pode ter sentido uma perda muito forte, um abandono, talvez. Ela está aqui vestida de preto. E ela pode ter feito um luto profundo que faz com que isso também aumente a distância entre eles, ok? Eu acho que ele sabe disso. Isso pode aumentar a distância entre eles. Ok? É assim, é possível que este homem já tenha ido à casa dela, ou seja, passou ali na porta da casa dela, se ele conhecer onde é que é a casa dela, ok? Portanto, esta mensagem é só para alguns de vocês. Este homem pode ter passado à porta da casa dela e para ver, será que ela ainda mora aqui? Será que... para ver se encontrava também. Eu vejo aqui qualquer coisa deste género. E ele já passou várias vezes em algum local perto da casa dela para ver se tinha algum tipo de encontro. Eu acho que ele tentou forçar um encontro em algum momento. Estou a falar a sério. Aqui com a página de... Cavaleiro de Paus, eu vejo que a outra questão aqui dele para ela é adversários. Ele não sabe como é que está a vida amorosa dela neste momento. Não sabe se vai ter que lidar com outras pessoas com quem ela esteja numa relação. E também não sabe se vai ter que lidar com a autoridade dela. Okay? Estão a ver? Com aquele lado dela mais autoritário, porque é um homem a lutar com a polícia. A polícia é o símbolo da autoridade. Então ele está aqui um bocadinho receoso, está aqui com alguns medos e eu vejo que isto tudo vai começar com a comunicação. Embora ele já tenha passado perto da casa dela, eu acho que ele está a planear enviar-lhe uma mensagem. É a sensação que eu tenho aqui em relação a esta leitura. Meus amores, que leitura incrível. Adorei este baralho, porque tem muitos pormenores, dá para ver aqui muita coisa. Vou dar continuidade a isto na extensão. Agora é assim, não se esqueçam que eu mudei o sistema das extensões desde o dia 11/6 de 2024, que as extensões vão estar aqui na área de membros do YouTube por um preço incrível. Vocês pagam esse preço por mês e veem todas as extensões desde o dia 11/6 e também as extensões anteriores eu estou a colocar lá aos poucos, com calma, e é uma possibilidade incrível de vocês poderem contribuir para o meu trabalho e assistir às extensões todas.
Não precisam de ver todas no mesmo dia, que eu sei que às vezes vocês acham que isto é o Netflix e não é, ok? Também é importante a gente ir na direção da clareza e do esclarecimento, não é ir na direção da confusão. Se a gente está sempre a ver leituras, às vezes umas vão dizer uma coisa, outras vão dizer outra, calma, tá? Mas é isso, o objetivo será vocês terem acesso ao máximo de extensões possíveis, pagando um preço simpático por mês e assim contribuindo para o meu trabalho. Como é que vocês podem subscrever a área de membros? Duas maneiras. Se vocês estiverem a ver o vídeo num computador, por baixo da tela do vídeo tem um botão que diz aderir. Não é ao subscrever o canal, há outro ao lado que diz aderir. Esse outro que diz aderir é onde vocês podem subscrever a área de membros, certo? Se vocês não encontrarem o botão ou tiverem no celular, no telemóvel, no descritivo, no texto por baixo do vídeo, abrem o texto, está lá um link para vocês poderem subscrever, ok? É isto, meus amores. Muito obrigada por terem visto. Beijinhos a todos e até breve. Tchau, tchau.